Fala galera, estamos aqui novamente hoje para uma aula super bacana envolvendo número binomial e triângulo de Pascal, beleza? Então não sai daí que após a vinheta a gente começa a aula! Vamos lá galera, então é o seguinte, antes de começar a aula eu preciso dizer que vocês têm que entender de algumas coisas para que a gente possa trabalhar com o número binomial. A primeira coisa é, observe que está aparecendo aqui, ó, o nosso tradicional ponto de exclamação, que na matemática é o quê? Fatorial. Então, se alguém não assistiu a aula sobre fatorial, precisa primeiro assistir essa aula. Segundo, olhando para isso aqui, perceba que é algo conhecido, que a gente viu lá em análise combinatória. Isso é uma fórmula do que mesmo? Combinação simples. Então, primeiro eu preciso que tu lembre de fatorial e também da combinação, que aí o tal do número binomial vai ficar mais fácil para vocês, vai ficar mais tranquilo. Mas o que seria então, professor, um número binomial? É, na verdade, uma combinação simples. Número binomial nada mais é do que uma combinação simples. É uma maneira diferente da gente escrever a nossa combinação. Lembra lá, vinha um C, combinação de N tomados tanto a tanto. Só que aqui é simplesmente um valor, digamos, numérico. É o nosso número binomial, beleza? Que não vai ter toda aquela interpretação. Ah, eu vou ter um texto onde o cara vai falar que numa turma existe tantos alunos, de quantas maneiras diferentes eu posso formar grupos e assim por diante. Não, aqui são exercícios direto, onde vem já a forma pronta. E como que é essa forma pronta? Vem entre parênteses, onde aparece um número aqui em cima e um número aqui embaixo, beleza? Daí a fórmula é a mesma, ó. Vai ser n fatorial, que era o que estava aqui em cima, p fatorial, n menos p fatorial. Como eu falei, são números onde esse número de cima sempre vai ser maior ou igual ao número de baixo, tá bom? E como que a gente faz a leitura? Se tu quiser ler como se fosse uma combinação, não tem problema. Combinação de n tomados PAP. É um binomial de n tomados PAP. Não seria a leitura mais interessante de fazer. A gente vai ler dessa maneira, ó. É um binomial de n a uma taxa P. Então, esse Pzinho normalmente é chamado de taxa, beleza? E daí, repito, é a forma n fatorial, p fatorial, n menos p. Exatamente, inclusive usei a mesma simbologia lá da estrutura de combinação. Perfeito? Agora o seguinte que eu quero que vocês não esqueçam. Como é fatorial, por mais que eu coloquei aqui apenas que n é maior ou igual a p, não esqueça que sempre são números naturais, tá bom? A gente vai trabalhar com fatorial e fatorial somente de número natural, beleza? Vamos ver como é que desenvolve isso aqui então? Já sabe o formulário, agora é só aplicar. 7 é o nosso n, então fica lá 7 fatorial, dividido por p fatorial, que é 2 fatorial, n menos p, 7 menos 2 fatorial. Maravilha? Então vamos lá, vai ficar então 7 fatorial dividido por 2 fatorial, subtrai 5 fatorial. Fatorial, vai abrir o 7. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que parei no 5? Lá embaixo tem um 5 que eu vou simplificar na sequência. E agora, 2 fatorial abre, 2 vezes 1. Pronto, o que que a gente tem ali? Uma simplificação para ser feita, como eu falei, ó. 5 fatorial vai cortar com 5 fatorial. 7 vezes 6, 42, dividido por 2 vezes 1, 2, ou seja, isso aqui vai dar 21. Então, é simplesmente a aplicação de fórmula, beleza? Então, quero que tu saiba a fórmula porque ela é importante. Porém, como quem for trabalhar com o número binomial vai fazer vários binomiais, fica sempre mais prático se eu souber aplicar de maneira mais rápida. E como a gente pode aplicar de maneira mais rápida? Olha aqui, ó, perceba o seguinte... Como aqui embaixo vai ter sempre essa mesma estrutura e aqui em cima sempre a mesma estrutura, porque é uma fórmula, a gente vai começar a perceber que ela segue um padrão. O que aconteceu na prática com o número 7? Eu acabei abrindo 7, na verdade, quantas vezes? 3 vezes, concordam comigo? Por que 3 vezes? Para chegar lá no 5 e cortar. Então essa terceira parte aqui, ela não interferiu, porque ela acaba cortando. Então, na verdade, eu abri o 7 quantas vezes? 2 vezes só. Eu não preciso chegar até a terceira parte, porque eu sei que ela simplifica. Professor, como assim? Perceba aqui, ó, esse 6. Se eu fosse trabalhar com 6, eu tenho que fazer 6 vezes 5 vezes 4.
Porque o restante acabaria cortando direto. Olha aqui, ó, eu vou abrir ele apenas 3 vezes, quer ver, ó? Olha como funciona aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4. E aqui embaixo, ó, o 5, ó, vou abrir só 2 vezes, ó, porque o restante ia cortar, ó. Então, 5 vezes 2. Vezes 2, não, desculpa, 2 vezes, né? 5 vezes 4. Professor, não estou entendendo por que está fazendo isso. Porque é uma maneira mais prática de aplicar o número binomial. Olha aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4, só que vai dividir por alguma coisa. Por quanto? Pelo 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Que foi o que aconteceu aqui em cima, ó. No final das contas, eu peguei o 7 e abri 2 vezes só. 7 vezes 6. Dividido pelo fatorial de 2. 2 vezes 1. Então, pelo fato de a gente aplicar a fórmula, sempre tem coisa que vai cortar, que vai eliminar. E dá para sair mais rápido, ó. Então agora isso aqui vai dar quanto? Faz a simplificação, faz a divisão como queira fazer. Aqui embaixo dá 6, concordam comigo? Simplifica com 6 ali e sobra 20. Ali embaixo, o que faltou abrir? Faltou abrir o 2. Então, ó, 2 vezes 1, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, vai fechar exatamente 10. Professor, não gostei. Isso é só uma maneira de aplicar o formulário, beleza, galera? Então significa que se tu não pegou bem a manha, vai aplicando as fórmulas e tu percebe que tu sempre vai acabar cortando. Porque que é interessante fazer de maneira mais rápida. Porque quando a gente vai estudar com o número binomial, a gente não vai ficar tão preocupado como lá em combinações, que a gente tinha que pensar numa interpretação. Aqui são exercícios diretos e na sua maioria, todo formulário que aparece, como assim formulário, senhor? Vão aparecer algumas fórmulas aqui, ó, tu já vai trabalhar em cima delas aí, são baseados em cima de um triângulo chamado triângulo de Pascal. E o que seria esse triângulo de Pascal? É uma organização, digamos, de todos os nossos números binomiais possíveis. Como assim todos? Claro que a gente não vai fazer todos aqui no quadro, mas o tal do Pascal, ele começou a desenvolver de maneira organizada vários binomiais a ponto de conseguir montar uma tabela no formato de um triângulo que hoje nós chamamos de triângulo de Pascal. Então o que acontece, ó? Ele foi montando linha a linha desde o menor n e daí assim foi aumentando. Como assim do menor n? Lembra que o n é o cara que está aqui em cima, ó. Então na primeira linha, N0, depois N1, N2, N3, N4, 5, 6, 7, 8. E por que vira um triângulo? Porque a taxa ela só pode ser colocada no máximo num valor igual ao teu N. Então, como aqui, por exemplo, é 0 para N, eu só tenho uma taxa igual a 0. Já na segunda linha, eu posso ter 2 taxas, sempre do menor para o maior. Então, ó, primeira taxa 0, depois 1. Na terceira linha, taxa 0, taxa 1, taxa 2. Na próxima linha, na linha do N igual a 3, começa lá, taxa 0, taxa 1, taxa 2, taxa 3. E assim por diante. Então a gente tem um triângulo por causa da disposição que a gente monta esta tabelinha. A disposição, então, é linha por linha vai aumentando o N, coluna por coluna vai aumentando o P, começando do menor possível, que é o número natural, que é o 0, beleza? Então, dica para vocês, e até, digamos assim, ó, eu sempre deixo um desafio nas aulas. Um bom desafio agora para quem tem dificuldade em aplicação de formulário é começar direto, ó, a jogar as fórmulas aqui, e calculando um por um. E calculando um por um, tu vai observar que vai chegar nessa tabelinha aqui, ó. Então, exatamente o que está de preto aqui vai gerar isso aqui. O que significa? Binomial de 0 numa taxa 0 dá 1. Binomial de 1 na taxa 0 dá 1. Binomial de 2 na taxa 0 dá 1. Professor, como é que tu sabe disso? Aplica na fórmula e tu vai verificar, tá bom? Então, até, inclusive, perceba um detalhe interessante, ó. Taxa 0, taxa 0, taxa 0, taxa 0, taxa 0 e o resultado 1. Isso é padrão, beleza, galera? Quer deixar anotado? Ó, vou até anotar umas coisas interessantes aqui para vocês, ó. Toda vez que tiver uma taxa 0, não importa qual seja o valor do teu N, o binomial sempre vai dar 1, tá bom? Daí, continuando a tabelinha, perceba o seguinte, ó. 1. Quais são esses resultados, ó? Esse, onde o meu N é igual ao meu P.
Então vamos deixar anotado isso também, galera. Ó, toda vez que N for igual ao P, a resposta também vai dar 1. Então se aqui for igual a aqui, o resultado é 1. Beleza? E tem mais um detalhe interessante nessa tabelinha. Olha aqui, ó. Observe a nossa segunda coluna, ó. 1, 2, 3, 4. Se continuasse 5, 6 e assim por diante, ó. Cada vez que aqui embaixo é 1, o resultado é o mesmo de cima, ó. 1 taxa 1, 1. 2 taxa 1, 2. 3 taxa 1, 3. 4 taxa 1, 4. Ou seja, vamos deixar anotado isso, ó. N taxa 1 é o próprio N. São detalhes que são interessantes porque quando cair um exercício de número binomial, é interessante a gente conseguir trabalhar com esses detalhes mais rápido, porque normalmente vem vários binomiais, vem algumas estruturas com contas que são interessantes para que a gente possa resolver mais rápido. Professor, posso usar isso para combinação? Sim. Toda vez que aparecer uma combinação de N taxa N, combinação de N tomados N a N, ou seja, qual a combinação de 5 tomados 5 a 5? Vai dar 1. Qual a combinação de 6 tomados 6 a 6? Vai dar 1. Ou então, se quiser trabalhar com essa aqui também vale, ó. Combinação de 5 tomados 1 a 1 é 5. Combinação de 8 tomados 1 a 1 vai dar 8. Beleza? Então isso também pode ser usado na combinação, isso vai te ajudar, certo? Mas agora vamos lá. Além desses detalhes padrões, o que acontece? A gente começa a trabalhar com algumas ideias interessantes nessa tabela aqui. Eu vou fazer mais uma linha nessa tabela. Aqui eu parei, coloquei reticências, mas se eu continuasse aqui, ó, ia ser assim, ó. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Professor, como é que tu sabe desses resultados aí? Porque quando a gente começa a montar o treino de Pascal, a gente percebe um padrão interessante. Primeiro, sempre vai começar por 1 e sempre vai terminar por 1, porque derivam dos binomiais, a gente já viu aqui que segue alguns padrões, tá bom? Agora, nesse meião, o que acontece? Olha aqui, ó. Então, começa em 1, não tem mais nada, vem para baixo. Começa em 1, termina em 1, só tem 2 elementos, não tem mais nada. Agora, aqui começa a ter no meio, ó. 1, de onde surge esse 2 aqui? Claro que é do resultado desse binomial, mas quando a gente começa a montar, observe aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, e daí termina em 1. Olha ali de baixo, começa em 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, termina em 1. Olha o próximo, começa em 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina em 1. Por isso que eu montei de cabeça isso aqui de maneira rápida, porque eu já sabia dessa propriedade. Observe, ó, começa em 1, daí 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5, termina em 1. Será que tu consegue? Faça mais 2 linhas aí, já deixa um desafio lançado aqui, ó. Faça mais 2 linhas, faça a linha do n igual a 6 e a linha do n igual a 7, quero ver se consegue, de maneira rápida, tá bom? Porque, sabendo esse processo aqui, a gente vai entender uma relação que aparece em números binomiais, que é chamado de relação de Stiefel. O que é a relação de Stiefel? O nome pode parecer esquisito, a fórmula pode parecer esquisita, mas relação de Stiefel é exatamente isso que eu acabei de fazer com vocês. Eu formei os elementos da linha de baixo utilizando a linha de cima. Só que o que acontece? A tua prova não vai falar assim, ó, lá no triângulo de Pascal é correto afirmar que 5 é igual a 1 mais 4, mas nem aqui nem na China. Bom, o que ele vai colocar? Ele vai colocar na escrita de número binomial. Tu tem que entender então, ó, que se eu somar esses dois números binomiais, eu gero esse aqui de baixo. Se eu somar esses dois números binomiais, eu gero esse aqui de baixo. E é isso que a relação de Stiefel está falando, ó. Eu vou somar dois números binomiais da mesma linha, ó, o mesmo n, onde as taxas são sequenciais. Olha aqui, ó. Vou somar esses dois aqui, ó. É mesma linha e as taxas são sequenciais, que foi o que eu escrevi aqui, ó. P menos 1 e P, ó. Um valor a menos que esse. E vai gerar exatamente, deixa eu destacar para vocês aqui, ó. Então vamos supor esse exemplo aqui, ó. Eu vou somar, ok, dois números binomiais de uma mesma linha em sequência e vai gerar o valor de baixo. Então, ó, aqui era 2, aumentou em uma unidade, ó. NN aumentou em uma unidade. Por que eu escrevi P menos 1 e P? Porque é da diferença, ó, 1 a menos que esse aqui. E depois aqui o resultado, ó, aqui era 2, permaneceu 2. Então aqui é P, permaneceu P.
essa que passa a ser a tua ideia, beleza? Quer colocar um exemplo? Vamos supor o seguinte, ó. Imagina que a gente tem aqui, ó, 12 numa taxa 5 para somar com 12 numa taxa 6, certo? Ó, mesma linha, valores sequenciais, ok? Isso aqui vai gerar quanto para vocês? Isso vai gerar 13, porque tem que ser um da linha de baixo, na mesma maior taxa, na taxa 6. Pronto. Isso é relação de Stiefel, que deriva exatamente do triângulo de Pascal. Então, muito aluno pega essa fórmula isolada. Meu Deus, professor, fui estudar número binomial e achei uma fórmula muito louca, a tal da relação de Stiefel. Ela deriva da formulação do triângulo de Pascal. Então, lembre que todos os formulários podem ser pensados aqui no triângulo de Pascal. Tá bom? Primeiro detalhe. Segundo detalhe é o seguinte, ó. Existem binomiais complementares. Como assim? Numa mesma linha, tu pode perceber que a gente tem resultados iguais. Olha aqui, ó. Vamos pegar a linha que eu criei aqui por último, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Aqui é 5, aqui é 5. Aqui é 10, aqui é 10. Tu começa a gerar resultados idênticos. Aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 4, aqui é 4. Lógico, alguém sobrou no meio ali porque é uma quantidade ímpar. Mas esses que geram os mesmos resultados são ditos complementares. Vamos pegar o exemplo aqui do triângulo de Pascal com os binômios de Newton, com os números binomiais, desculpa, olha aqui, ó. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Por que são ditos complementares? Porque as taxas se completam para formar o teu N. Ó, 0 mais 4 dá 4. 1 mais 3 dá 4. Sempre assim. Olha aqui, ó, tu vai ter valor igual, ó. 1 mais 2 dá 3. Então, esses dois são complementares. Tá aqui, ó, que são esses dois aqui. Então, a gente tem as taxas que se completam para gerar o N. Isso é chamado de complementar. Então, veja, ó, se eu pegar este e somar com este, menos P com mais P corta e dá aqui em cima. Então, é sempre numa mesma linha, existem números binomiais complementares. Quer ver um detalhe aqui, ó? Imagine que aparecesse assim para vocês, ó. Vamos pegar lá 10 numa taxa 2 para ser igual a 10 numa taxa x. De maneira bem rápida te pergunto, por causa dessa ideia do complementar, quanto vale x? Então, esse mais esse tem que dar o de cima. Então, significa que o teu x vai ser quanto? Que o teu x vai ser 8. Professor, por que 8? Porque 8 mais 2 fecha 10. Só daí eu te peço um cuidado, tá bom? Porque é um cuidado. Eu estou te explicando complementar. Mas já pensou se ficar um exercício assim na prova? Se tu marca apenas a resposta 8, está errada. Por quê? Porque valores complementares geram o mesmo resultado. Porém, isto é uma igualdade, então nada impede que esse xzinho também fosse exatamente igual a 2. Porque, ó, 2 igual a 2. Daí gera o mesmo resultado. Ou então, através do complementar, tu também geraria o mesmo resultado. Beleza? Fique bastante atento quanto aos complementares. Agora, para fechar, uma ideia bem importante é a soma das linhas. Existe um padrão se eu somar as linhas. Olha aqui, ó. Aqui, se eu somar, só tem esse valor aqui, então é o próprio 1. Aqui, se eu somar, 1 mais 1 dá 2. Aqui, se eu somar, 1 mais 2, 3, com 1, 4. Aqui, se eu somar, 3 com 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Aqui, se tu somar, olha que dá 4 com 6, 10, 14, 15, 16. Já achou um padrão aí? Sem fazer a soma, quanto vai dar o próximo? De cabeça eu sei que dá 32. For da onde? Olha aqui, ó. 10 mais 10, 20, 25, 30, 31, 32. Se eu for fazer a próxima linha, vai dar quanto? Vai dar exatamente 64. E a próxima linha? E a próxima linha? E a próxima linha? 64, 128, 256, 512. Como é que eu sei isso? Porque é potência de 2. Isso aqui é 2 elevado a 0, isso aqui é 2 elevado a 1, isso é 2 elevado ao quadrado, isso é 2 elevado à terceira, isso é 2 elevado à quarta, isso é 2 elevado à quinta potência. Beleza, galera? Então, fique esperto que a soma das linhas, ela sempre acontece dessa mesma maneira. Vai ser sempre uma potência de 2. Professor, por quê?
Te mostrei aqui, é só somar, beleza? Só cuidado daí com a forma. É a mesma coisa. Pega essa estrutura aleatoriamente, o cara fica perdido, porque não lembra que vem do treino de Pascal. Então lembra que vem do treino de Pascal. Mesma coisa para essa soma. Só que olha como que aparece depois. Olha a simbologia. Tem este símbolo, que é um símbolo de somatório. Para quem nunca viu esse símbolo, isso indica uma somatória, tá bom? Onde ele fala assim, ó, tu vai somar todos os números binomiais, beleza? Olha aqui, ó, isso aqui é um número binomial. Então tu vai somar todos os números binomiais, começando na menor taxa, que é a taxa 0, e terminando na maior taxa, que é exatamente a n. Daí isso vai girar como resposta 2 elevado a n. Então isso aqui seria binomial de n na taxa 0, mais binomial de n na taxa 1, mais binomial de n na taxa 2, mais binomial de n na taxa 3, assim por diante, até chegar no binomial de n na taxa n. Se eu somar tudo, isso gera exatamente 2 elevado a n. Quer ver um exemplinho aí? Imagine se aparecesse assim, ó. Então, a gente tem aqui este símbolo, que é o somatório. Deixa eu ver se está aparecendo para todos aí. Tá bom? Deixa eu colocar até mais embaixo. Embaixo também vai aparecer. Deixa eu pegar aqui para apagar, para não ficar muito amontadinho para vocês. Vamos somar aqui, ó. Então, deixa eu ver se agora aparece bem aí. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, imagine que comece assim, ó. Ele vem lá num P igual a 0 e termine aqui em um 6, beleza? Isso aqui é um 6, galera. Daí o que vai acontecer aí? Então suponha, vou sair um pouquinho aqui para trás aqui, vocês não estão me enxergando, mas estão me escutando, né? Daí aparece assim, ó, aqui o símbolo, que vai ser, ó, 6, e aqui uma taxa P. Essa é a ideia. Então olha aqui, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser 2 elevado à sexta potência, e 2 elevado à sexta potência passa a ser 64. Maravilha, galera? É isso que eu preciso que vocês saibam a respeito de número binomial. E agora não sai daí que vem o nosso desafio. Vamos lá, galera, o desafio de hoje é muito mais para trabalhar com a simbologia. Então, dada toda a estrutura de número binomial, eu quero que vocês consigam colocar para mim aqui, ó, o resultado desses somatórios, beleza? Vamos ver se tu consegue entender a fórmula que eu te mostrei, aliado aí à técnica de simbologia, beleza? Desafio é simplesmente calcular os somatórios. Aguardo a resposta de você aonde mesmo? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Manda um direct para mim. Valeu, galera, até a próxima!